Livro do Gênesis, capítulo de número 50. Livro do Gênesis, capítulo de número 50. Encerramos hoje a nossa jornada no livro de Gênesis. A história dos começos, o livro dos começos, não apenas do começo desses personagens, mas o começo da nossa história de redenção. Gênesis é a nossa história também. Se o Evangelho chegou até nós, é porque a providência de Deus caminhou desde o princípio, ou antes mesmo que houvesse luz, já havia cruz nos projetos de Deus. Note a boa e poderosa mão de Deus providencialmente caminhando ao longo da história para que o Evangelho chegasse até nós. Gênesis capítulo de número 50. Então José se levantou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-se-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara junto com o campo, por posse de sepultura a Efron, o heteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram à sepultar o seu pai. Até aqui, por enquanto, palavra do Senhor para nós. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós carecemos tanto da iluminação do Senhor para expor as verdades aqui contidas, ó Pai. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, ó Deus. Que, assim como nós falamos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós também creiamos como eles creram, ó Pai, no Senhor. A história deles é a nossa história. Obrigado pela herança que nos foi deixada. Fala aos nossos corações. Aos que conhecem o Evangelho, que sejam fortificados. Aos que não o conhecem, ó Pai, faz desse um momento de derramar de graça e transformação de vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Caixão, esquife, urna, não são termos que nós gostamos muito de ouvir e de falar. Nos marcam, né? Os mais supersticiosos mandam até você bater na madeira, né? Fala isso não, pastor, por favor. Eu me lembro que, como é que isso nos marca, né? Uma das minhas memórias mais antigas foi o cortejo fúnebre do Tancredo Neves. Lá vou eu entregando a idade, né? Eu tinha 4 anos, em 1985, durante o enterro
do Tancredo Neves, né? E só posteriormente eu fui saber de toda a expectativa que havia pela redemocratização do país, a esperança que a eleição do Tancredo, mesmo que de forma indireta, trazia. Mas eu fiquei muito revoltado porque o enterro do Tancredo interrompeu a programação infantil. E eu fiquei muito bravo porque os meus desenhos não passaram naquela manhã. E ao longo da existência outros foram feitos. Colegas de classe que eu perdi de forma muito trágica ao longo do ensino fundamental, familiares. 1º de maio de 1994, a morte de Ayrton Senna da Silva na curva do Tamburello, por causa de um remendo mal feito na barra de direção. O enterro dele foi posterior, evidentemente, mas são coisas que nos marcam, nos trazem memórias e nos fazem carregar essas memórias ou esses fatos que levam ou que estão associados à morte ao longo da nossa jornada. No texto de hoje nós vamos olhar para 3 caixões, 3 urnas, 3 esquifes que acontecem aqui. E nós vamos ver como Deus, pela sua providência, é capaz de transformar situações de morte, luto, desespero, que aos olhos de outros, em vida e trazer boas notícias. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs nesta noite. Pela providência de Deus, os caixões da nossa caminhada podem vir acompanhados de boas notícias. Pela providência de Deus, os caixões da nossa caminhada cristã podem vir acompanhados de boas notícias. Vamos dar uma olhadinha então para o primeiro caixão descrito aí, ou a primeira situação de luto, que é a morte de Jacó. Você viu semana passada, então, os momentos finais da vida de Jacó, as bênçãos que ele proferiu. Lembremos que Gênesis é o livro dos começos, ele está tratando de gerações e como esse evangelho chegou até nós. As bênçãos de Jacó sobre as 12 tribos é uma cena bonita. Quando o texto aqui diz que ele recolheu os pés na cama e expirou, finzinho do capítulo 49, aí no versículo 33, tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama. A cena aqui, muitos estudiosos dizem, é que ele já velho profere essas bênçãos assentado no leito, recolhe-os, junta e adormece, e então a partir daí nós temos a morte de Jacó, a morte de Israel, o enganador, que é transformado num patriarca, o enganador que é lembrado depois como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lição prática que nós temos desde já quando nós olhamos para a morte de Jacó. A vida é feita de ciclos e as gerações têm que passar. Quiséramos nós sermos eternos, quiséramos nós termos o elixir da vida eterna. Aliás, isso você pode olhar como boa notícia, mas ao longo do tempo filósofos não olhavam isso, né? Se eu não me engano, Kierkegaard dizia que a eternidade me angustia, saber que existe uma vida eterna trabalhando. Mas isso é necessário à nossa existência e é uma realidade da qual nós não podemos fugir. No nosso pensamento, filhos não deveriam enterrar seus pais, muito menos, e quão doloroso é, pais enterrarem seus filhos. Mas isso faz parte. E a morte nos lembra que nós estamos num mundo caído. Lembra de Gênesis capítulo de número 2? De tudo que tem no jardim você vai poder comer, mas do fruto da árvore da vida não comerás, porque do dia em que dele comeres, certamente morrerás. Aliás, do fruto do conhecimento do bem e do mal. A da árvore da vida eles não comeram, foi vetado. A morte de Jacó e os ciclos da nossa existência nos lembram que a morte é presente. É necessário morte para que a vida comece. Eu vejo com tanta alegria os pais apresentando o dom. Aqui fico lembrando do meu filho há 2 anos e meio atrás. Mas me lembro que em novembro do ano passado eu estava sepultando a minha avó, a matriarca da família, que trouxe o Evangelho. Foi fruto de um avivamento no leste de Minas. O Evangelho chegou a ela e o Evangelho chegou a mim.
mas o ciclo dela, humanamente falando, se encerrou. E Jacó e José olha para isso, né, lança o rosto sobre o seu pai, chora sobre ele, beija. Cronologicamente, os estudiosos dizem que José ainda conseguiu viver com Jacó desde a subida definitiva dele ao Egito durante 17 anos. Ele viveu em qualidade de vida, ou com a qualidade da presença do seu pai junto a ele. Lição número 2. Se a vida é feita de ciclos e a morte é uma realidade presente em nossas vidas por causa da morte, mas nós aprendemos também que o choro, o lamentar, faz parte da nossa caminhada cristã. Muitas vezes, tentando demonstrar fortaleza, adotam uma postura estoica, né, dos filósofos estoicos, de indiferença. A sua maturidade é demonstrada pela sua indiferença em relação àquilo que acontece com você. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a lamentar, a extravasar as nossas emoções, porque choros engolidos no presente se transformam em mágoas, nódoas, nódulos emocionais que tendem a explodir no futuro. Eu gostei de um texto que circulou essa semana num dos grupos da igreja, né? Os sapos que você costuma engolir no presente, no futuro, podem ser vomitados de forma doentia, triste e muito prejudicial às nossas vidas. O crente chora, o crente lamenta, querer maquiar a morte, querer dar um tom cor-de-rosa àquilo que de fato é fúnebre, é lúgubre, não resolve os nossos problemas. O que muda em nós não é a nossa postura, não é o nosso lamentar ou não diante da morte, mas a esperança que nos faz e que nós temos, que faz com que nós esqueçamos ou lembremos, aliás, de que a morte não é o fim, mas ela é presente, mas não é o fim. E a partir daí, essa ojeriza, a morte, a tamanha que as pessoas têm, que você olha o procedimento dos egípcios, ordenou José a seus servos, que eram médicos egípcios, que embalsamassem a seu pai. Não precisa dizer da tecnologia egípcia de embalsamamento. Prova disso é que até hoje você encontra múmias egípcias em perfeito estado, assim que você consegue recompor perfeitamente o estado do corpo com informações genéticas impecáveis. Jacó, então, ou José, manda que os egípcios embalsamassem Jacó por todo esse procedimento que os egípcios tinham. Então, durante 40 dias eles foram, aqui vale uma abertura, os egípcios embalsamavam ou desenvolveram essa tecnologia porque eles acreditavam que a pessoa levava para si os seus bens e o corpo presente para a vida eterna. A ideia deles era de conservação. Daí a razão das pirâmides que eram feitas com todos os bens do indivíduo. A lógica de José aqui é diferente. Eu preciso conservar o corpo do meu pai para a longa jornada que eu vou fazer. Então, para José aqui, ou para a família de José, o embalsamamento não tem nada de espiritual. É uma questão prática mesmo, né? Eu preciso dos serviços funerários do Egito para que eu possa levar o meu pai e cumprir a promessa que ele exigiu que nós fizéssemos de o levar. Outra coisa interessante aqui é a consideração que os egípcios têm por José e por seus familiares. Um luto de 72 dias, dizem os escritos, ele era feito apenas pelos faraós. Quando altíssimas autoridades egípcias faleciam, é que se decretava um luto de 72 dias. Se Jacó tem um luto de 70 dias, é porque ele estava em alta estirpe ou alta consideração por aqueles que o estavam rodeando ao longo dos projetos de José para enterrar o seu pai. Então ele faz exige todo esse preparo e leva-se, dirige-se a Faraó pedindo autorização para ir enterrar o seu pai, e você pode olhar isso a partir do versículo 5. Lição número 3 para nós, já nessa cena inicial. Se a primeira entende que a morte é uma realidade presente, a segunda lição que nós temos é de que o choro, o lamento faz parte da vida do crente e é bem-vindo. Terceiro, é o cuidado com o corpo, porque ele é precioso para Deus. Nós temos uma teologia do corpo.
Às vezes nós também queremos demonstrar uma espiritualidade, dizemos ou queremos consolar as pessoas durante um velório. Não, isso aí não é nada não, o que importa é que ele está no céu. Não, importa o que está aqui sim. Importa o que está aqui sim. Para os cristãos, os cuidados com o corpo, não a idolatria do corpo, mas os cuidados com o corpo, inclusive na hora da morte, são importantes, porque a ressurreição, aquilo que nós declaramos que cremos creio na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Esse corpo presente, ele tem um grau de continuidade. O nosso modelo de ressurreição é o modelo de ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias caminhando com os seus discípulos e conservou características do seu corpo pré-morte, foram mantidas pós-ressurreição. Então existe um grau de continuidade do corpo presente com o corpo futuro. Mas não se preocupe que essa continuidade não é de 100%. Nós seremos glorificados. Paulo diz que nós seremos aperfeiçoados. Mas que você vai manter características presentes, você vai. O grau de continuidade eu não sei, quanto às suas rugas, sua calvície, celulite, altura, não sei. Não sei, mas creia e tome cuidado com o seu corpo, zele por ele, porque ele vai ter uma continuidade e será ressurreto, restaurado e levado aos céus. Traz implicações práticas, inclusive, talvez, para a nossa contratação de um plano funerário. Se você me pergunta se é pecado ao cristão adotar a prática da cremação, eu não posso cravar para você que é pecaminoso, mas eu posso te dizer categoricamente que não faz parte da tradição cristã. O zelo com os corpos sempre fez parte da história do Antigo e do Novo Testamento. Olha o cuidado que José de Arimateia teve em resgatar o corpo do Senhor Jesus, embalsamá-lo e colocá-lo num túmulo que ele havia comprado anteriormente. Então nós temos preocupações práticas, inclusive com o corpo na hora da morte. A forma como nós cuidamos dos nossos mortos revela a nossa teologia da esperança e o cuidado com que nós temos com aqueles que estão ao nosso redor. Lição número 4, prepare-se para a morte, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista material. Aqui tem um negócio muito interessante. Do ponto de vista espiritual, você viu semana passada os cuidados de Jacó em abençoar seus filhos e fazer todas as exigências e tudo que ele traz, inclusive com a forma de sepultamento dele. Mas uma lição prática do ponto de vista material, você que é patriarca, matriarca de uma família. Faça em vida o cuidado da distribuição dos seus bens. Isso não é brincadeira. Famílias inteiras são destruídas pela cobiça posterior de seus filhos. Vocês devem conhecer histórias mais do que eu de brigas por herança. Bastassem os pais em vida terem o cuidado de deixar as coisas bem claras, escrituradas e determinadas, os problemas posteriores seriam evitados. Você vai ver tanto com Jacó quanto com José um cuidado pormenorizado, desde o ritual até a distribuição das terras, ou aonde as pessoas iriam, ou o futuro dos seus filhos. Há um zelo com isso, a fim de que não haja conflito. Mas aí nós vamos caminhando no texto, então, e a partir do versículo 6, dos versículos 5 e 6, então, você tem o pedido de José a Faraó. Então, veja como José, mesmo tendo um alto cargo ou estando extremamente conceituado na terra dos egípcios, ele pede autorização para Faraó, e essa autorização não é automática. José é alto escalão do Egito. José é aquele que, humanamente falando, livrou o Egito da fome. Perder a mão de obra qualificada de José é algo muito perigoso. Não é simples essa autorização de saída aqui. Mas ele cumpre todos os requisitos, aí, digamos, a burocracia de pedir, dizendo a respeito do sepultamento do pai dele. É interessante que José omite a fala do pai, não me deixes, não me sepultes no Egito. Isso José não repete, ele apenas fala, meu pai falou que quer ser enterrado em Canaã, e apresenta então isso daí diante de Faraó. A autorização é concedida e parte um cortejo, então, formada por diversas pessoas, né, para acompanhar
essa comitiva que tem a família de José, os cavaleiros, o alto escalão do Egito e tudo aquilo que caminha para o sepultamento de Jacó na terra que ele havia adquirido. Então, nos versículos 5 até o versículo 9, você tem o relato, então, do pedido, conforme José fez para com o faraó, a autorização e uma comitiva que vai, não apenas da família de José, mas também dos escalões militares e alto escalão, todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Então, você tem uma comitiva, preste atenção nessas duas palavras e imagine a cena do ponto de vista geográfico. O pedido e a comitiva saem da onde? Do Egito, em direção a Canaã. Grave essa figura na sua mente. A jornada do Egito em relação a Canaã, que isso nos trará cenas do próximo capítulo. E eles caminham, então, em direção a isso daí, toda essa comitiva formada, ou seja, a gente pode dizer aqui, tanto por filhos da promessa quanto estrangeiros, ajuntados aí nessa comitiva. Aí, versículo 10, chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está da além do Jordão. Aí, a partir do versículo 12 e 13, o que fica subentendido aqui é que quem caminha agora com o corpo de Jacó para a terra prometida são só os filhos. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com campo por posse de sepultura a Efron, heteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. E aí nós temos o primeiro caixão. Se você se lembra do capítulo 23 de Êxodo, quando Abraão compra essa terra de Canaã, aqui é uma terra embrionária, é uma caverna com um quadrado em volta de alguns metros, Você pode imaginar aí, talvez uma caverna com meio campo de futebol ou até menos, um quintal. Essa é a terra de Canaã. Essa é a terra de Canaã que Jacó fez questão de ser sepultado. Juntamente com Sara, juntamente com Abraão, que ali foi. E aí você me pergunta: pastor, você afirmou que ao longo da nossa jornada cristã, a providência de Deus transforma os caixões, ou faz com que os caixões sejam acompanhados de boas notícias. Qual é a boa notícia que eu posso acompanhar no enterro de Jacó? A boa notícia, primeiramente, é de que o Evangelho foi anunciado àqueles que não o conheciam. A casa de Faraó ouviu que havia um Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os oficiais de Faraó tiveram que saber, tiveram que ser informados de que esses homens e de que José, embora estivesse geograficamente no Egito, ele não pertencia àquela terra, mas ele guardava a aliança do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Momentos de morte não são necessariamente momentos de lamento, mas podem se transformar também em momentos de anúncio do Evangelho, em que as pessoas são capazes de anunciar a sua esperança e dizer que a nossa vida ou a nossa existência não está limitada ou não é encerrada no momento em que as nossas células param de se reproduzir ou que o nosso coração para de bater. A morte de Jacó, o enterro de Jacó, transforma-se também num momento de união de família. Os filhos dispersos que outrora procuravam matar entre si, vender o outro, uma família esfacelada talvez, que do ponto de vista psicológico tinha capacidade de trazer todos os traumas possíveis. Agora você tem 12 filhos unidos ao redor de um caixão e com perspectivas redentoras para a vida deles. Mas aí vai caminhando, a nossa história vai caminhando e vai chegando agora a um segundo caixão. Antes de nós passarmos para o segundo caixão, lembre-se que Ismael
Isaque e Ismael tiveram que se unir antes disso, para sepultar Abraão. Esaú e Jacó tiveram que se reunir para sepultar o seu pai também. E agora nós temos os irmãos de José se reunindo para sepultá-lo, juntamente com a comitiva de Faraó. Parece que se cumpre aqui, ou há um pré-anúncio daquilo que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 8, que muitos virão do ocidente e do oriente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas há um segundo caixão, descrito dos versículos 15 até o 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Antes que você me acuse de insanidade, pastor, que caixão que tem nessa descrição, na descrição do 15 até o 21. Eu trago aqui uma figura de um caixão simbólico, mas que teve que ser enterrado aqui também, que é o caixão do passado na vida dos irmãos de José. As coisas pareciam resolvidas, pelo menos aos nossos olhos. Parecia que o relacionamento entre os irmãos de José e ele estava tranquilo. José se revelou, José já teria todas as oportunidades possíveis para se vingar dos seus irmãos, mas a desconfiança começa a surgir. Papai morreu, José vai se vingar de nós. Quem tem culpa no cartório vive atormentado pelos seus pecados. Por isso que o salmista diz no Salmo 32, que enquanto ele calou, enquanto ele não confessou os seus pecados, me envelheceram os ossos. Culpa mata. Mata espiritualmente, mata fisicamente até. As pessoas incapazes de se livrar do passado, incapazes de abraçar uma nova vida com Cristo, incapazes de olhar para os erros para trás e dizer assim: em Cristo eu tenho uma nova existência. Tem gente que não consegue se perdoar, embora o perdão de Cristo seja oferecido às pessoas, embora o perdão de José já tenha sido transparecido à vida dos seus irmãos, à frente deles, parece que eles carregam essa paranoia, eles, e a existência deles não tem paz, enquanto eles jorram, enquanto eles caminham ao longo da sua existência. Culpa pesa, culpa tira o nosso sono, culpa tira a paranoia. Pecado não confessado diante do Senhor nos faz andar encurvados. Encurvados. Não tinha razão nenhuma para eles duvidarem de José. Nenhuma. José já tinha sido magnânimo, benigno com eles em várias outras ocasiões. Ele poderia ter se vingado deles de tantas outras formas, mas parece que isso o acompanhava e eles não conseguiam se perdoar. O pecado caminhava pela vida deles. E aí José tem que repetir uma expressão que ele vai usar várias vezes, se eu não me engano, aqui já é a 6ª vez que ele usa ao longo da história: não temais. Eu garanto a vida de vocês, pelo menos do ponto de vista físico e da nutrição. Lição para nós, meus amados irmãos, a você que carrega culpas pelo passado: peça perdão e perdoe. As duas coisas são extremamente prejudiciais para a nossa jornada cristã. Se você cometeu erro com alguém e não tem a coragem de pedir o perdão, crie coragem e saia dessa paranoia. Se você foi ofendido ao longo de uma história, até com ofensas de morte, como José foi, conceda perdão. Não alimente amargura no seu coração. Nós somos chamados a perdoar, foi assim que o Mestre nos ensinou. E olha que inversão de papéis.
É José quem garante a vida dos seus irmãos. É o ofensor quem garante ao ofendido, que garante a existência e a vida dos ofensores. Isso é semelhante ao Evangelho, porque somos nós que dia após dia ofendemos a Jesus Cristo com as nossas falhas. Somos nós que não nos comportaríamos de forma diferente àqueles que crucificaram o Senhor Jesus na cruz. Somos nós que o ofendemos diariamente com os nossos pecados. E é Cristo o ofendido que nos convida e nos oferece perdão gratuitamente. Já oferece desde lá do profeta Isaías, no capítulo 55, no convite da graça: ó, vinde, todos vocês que têm fome, quem sede, vinde às graças, comprai sem dinheiro, porque o meu perdão é gratuito, ele não é condicional. Porque se fosse condicional, isso não é perdão, isso é negociação. E quando o assunto é negociação, ou quando o assunto é evangelho, não existe negociação. Só existe graça, que é o favor não merecido. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se contudo alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Da mesma forma que José perdoou seus irmãos, concedeu graça e sustentou a vida deles com todos os recursos que lhe foram dados até aquela questão, o Senhor Jesus também nos oferece perdão gratuito. Larga a sua paranoia de vida. Larga a arrogância de querer escrever a sua própria história que você não é capaz de escrever. Deixa a vingança nas mãos do Senhor, porque Ele vai vingar. Deus não é injusto. Ao Senhor pertence a vingança, mas confie nas mãos dEle o conserto de toda a história. E aí então você vai poder ver a providência divina. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer com que você tenha vida agora. A fala de José talvez seja o versículo-chave para nós entendermos a providência divina costurando a nossa existência. Agora José entendeu. Mas com certeza José, quando foi vendido como escravo, ele orou: Senhor, me livra dessa escravidão. Com certeza José, quando foi lançado da prisão por Potifar: Senhor, me livra dessa prisão, eu quero voltar para casa. Com certeza, quando ele estava no Egito, ele falou: me devolve para minha casa, estou com saudade da casa do meu pai. Mas agora José enxerga que aquilo que no curto prazo aos nossos olhos humanos limitados pode parecer mal, o tapeceiro, o Senhor da história, o montador do quebra-cabeças da nossa existência, estava apenas lançando a primeira pecinha. Quando você monta quebra-cabeça, sabe disso? As primeiras peças formam um quadro disforme, você não imagina que aquilo, né, se é uma paisagem, onde é que tem árvore aqui? Não estou vendo árvore nenhuma. Né? Onde é que está essa cópia da pintura de Van Gogh, né, que são alguns dominós que tem? Não estou vendo Van Gogh nenhum aqui. Mas é a primeira peça sendo lançada. Talvez uma peça negra, escura, feia, dolorosa ao longo da nossa existência, mas para resultar num quadro muito maior, belo e primoroso, que é a história da nossa redenção. Ao sepultarmos o caixão do passado, ao sepultarmos o passado com o nosso caixão, nós temos a boa notícia do perdão, da concessão do perdão e do sustento para a nossa caminhada ao longo da nossa existência. Mas há um terceiro caixão agora dos versículos 22 até o versículo 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro. Porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos aqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José, aquele homem que chegou ao Egito provendo alívio para a fome, ou buscando, ou a família de José, né, que chegou ao Egito buscando alívio para a fome, ficou nela durante
400 anos. Versículo 23 também tem algo muito interessante. Quando José viu os filhos de Maquir, filhos de Manassés, a palavra Maquir, os estudiosos dizem que é um jogo de palavras que quer dizer aquele que é vendido, remetendo à história de José. E esse homem morre, e aqui eu quero ser bem breve na aplicação do caixão da vida de José. Esse homem morre e profetiza esperança àqueles que virão depois dele. Ele não é enterrado imediatamente. Moisés vai cumprir isso que está escrito aqui, de levar os ossos de José para Canaã 400 anos depois. É isso que é morrer na esperança. E olha como ele diz no versículo 21, certamente Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso aqui é fé. É enxergar quando os olhos humanos são incapazes de enxergar por causa da nossa miopia espiritual. É por isso que nós lemos aí em Hebreus capítulo 11, versículo 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem aos seus próprios ossos. É como se José dissesse, eu não vou enxergar esta libertação do Egito, mas o Deus do meu bisavô Abraão, o Deus do meu avô Jacó, de Isaque, o Deus do meu pai Jacó, prometeu que a gente ia ter uma terra prometida, e eu creio na promessa do meu Deus, mesmo que eu não seja capaz de vê-la agora. Lição para nós que José nos ensina: a nossa morte, ela é capaz de suscitar esperança àqueles que vêm depois de nós. Deixamos um legado de esperança àqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que eu não possa palpar a terra fisicamente no presente, mas José tinha plena certeza de que o povo chegaria lá. Os ossos de José ficam 400 anos no Egito. E depois eles são transportados para Canaã, juntamente com a Arca da Aliança. Curiosidade, a mesma palavra que é utilizada para caixão, é utilizada para arca. As duas caminhando no êxodo do povo de Israel. Os ossos de José biologicamente mortos, mas a Arca da Aliança gritando com a vara de Moisés, com o maná e com os 10 mandamentos, as tábuas da aliança, dizendo, o Deus vai cumprir e vai ressuscitar esses ossos que estão nesse caixão aqui. O caixão dos crentes proclama vida ao invés de morte para aqueles que estão ao redor, porque há uma esperança eterna, há uma capacidade de ressurreição, há uma certeza de ressurreição na vida das pessoas. Quando nós encerramos a história de José e esse êxodo, como eu tenho enfatizado e insistido categoricamente ao longo de todos os domingos, não é uma história para nós fazermos nossos filhos adormecer, mas é a nossa história. Aquela comitiva de Israel, dos egípcios que saíram com os filhos de José rumo a Canaã, prefigurava o êxodo que o povo de Israel faria 400 anos depois, que prefigurava a nossa jornada espiritual, porque nós também fomos escravos outrora, não do Egito do ponto de vista político, mas fomos escravos de Faraó, do adversário. Por isso que a Bíblia diz os termos que são utilizados, nós que outrora éramos escravos do pecado. Fomos libertos para agora viver em esperança e novidade de vida, junto a uma Canaã, não uma Canaã física, mas rumo à nossa Canaã celestial. Há uma esperança de ressurreição.
Para nós é bem óbvio, né, que nós olhamos para a cruz a posteriori. Nós olhamos, né, para a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Mas havia uma esperança de ressurreição também já nos crentes do Antigo Testamento. A certeza de que a morte não é o fim. Talvez a teologia da ressurreição deles não era tão clara como a teologia que nós temos, as informações que nós temos. Mas Jó já foi capaz de dizer, e que muitos estudiosos apontam como contemporâneo dos patriarcas, Jó disse que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele, contudo em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo com os meus olhos. Isaías já profetizava a ressurreição também, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltam ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Olha que oração bonita do salmista no Salmo 49. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. A história do livro de Gênesis é a nossa história. A história de Abraão, de Isaac e de Jacó é a nossa história também. E assim como José, talvez ao longo da jornada dele, talvez tenha olhado para cima e olhou assim, tem alguém aí em cima? Talvez ele tenha lembrado dos sonhos dele quando estivesse lá no calabouço. Lembrou do sonho que as pessoas se curvariam a ele. Eu devia estar alucinado, eu viajei. Aquele sonho não faz sentido. Deus estava brincando comigo, ou foi fruto do meu coração. A nossa jornada é essa também. Degraus que nós subimos, degraus que nós descemos. Momentos de fé exultante, de fartura. Momentos de tristeza, de fome. Momentos de briga com os nossos irmãos, desconfiança. Momentos de reconciliação. Momentos de crianças recém-nascidas apresentadas, coisa mais linda que brilha aos nossos olhos. Mas momentos de morte. Tivemos aqui há poucos dias sepultando um oficial da igreja com uma história maravilhosa entre nós. É a jornada cristã, é a história da redenção. Mas que bom saber que Richard Dawkins, o cientista ateu, não está certo ao dizer que o DNA comanda tudo e a nossa existência acaba, que a gente vira nhoque, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Nós sabemos disso que não. A vida nossa faz sentido, não como alienados, mas gozando de tudo que nos é dado no presente, com altos e baixos, alegrias e tristezas, berços de nascimento, caixões de sepultura, festas de alegria, cortejos fúnebres, tempo de ficarmos fixos numa casa, tempo de uma jornada em relação a outro lugar. Mas o Egito não é o nosso lugar. Somos peregrinos nessa terra. Abençoamos aqueles que estão ao nosso redor, como José foi abençoador no Egito. Salvou aquele povo da fome, apresentou a todos os que estavam ao redor dele o Evangelho e deu o exemplo. Mas José sabia que o Egito não era o lugar dele, assim como a vida presente não é o nosso lugar. Somos exilados, estamos distantes da pátria, mas pulsa no nosso coração essa eternidade. E nós sabemos que ela vai acontecer, porque nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, que há de vir julgar os vivos e os mortos e nos levar para junto com Ele. Encerramos Gênesis, encerramos a história dos começos da nossa redenção, mas a redenção continua, o escritor continua desenhando a nossa história, o quebra-cabeça continua sendo montado até a segunda vinda de Cristo. Amém.